cotidiano escolar é, na verdade, um verdadeiro universo, né, de pessoas, de funções, de áreas, que reúne várias peças no mesmo quebra-cabeça e que tem que se encaixar perfeitamente para funcionar. E, além de tudo isso, uma questão muito importante dentro desse processo da comunidade escolar está nos relacionamentos, os vários elos que envolvem, né, essa corrente que vai se interligando. E a gente vai conversar exatamente sobre isso hoje. Quais são, Jaqueline Cacheta, as dificuldades, né, ou aonde você vê problemas nos relacionamentos nessa comunidade escolar? Bom, a comunidade escolar, eu faço uma leitura de que seja todo um ambiente. Professores, funcionários, pais, alunos. E nesse contexto, né, a escola ainda é, infelizmente, um ambiente muito feminino. Nós temos poucos professores do sexo masculino. Então, ele é permeado por muitas mulheres. E mulher fala muito, né? Mulher fala muito, tem várias interpretações, tem TPM. Então, não é nada fácil todo esse contexto, não. Nós precisamos cuidar bem desse ambiente escolar e dessas relações, não só entre professores, alunos e pais, mas entre equipe também, equipe diretiva, equipe de funcionários. É uma comunicação clara, ela é urgente, né? No ambiente escolar, quanto mais clara puder ser a comunicação, melhor é, mais você evita conflitos. Os conflitos, eles são inerentes, eles vão existir, não tem jeito, né? Eu brinco que escola é pura adrenalina, não existe um dia igual ao outro. Você chega, a sua agenda está ali, o que você tem que fazer, e você corre o risco de nem abrir a sua agenda e ficar apagando fogo, apagando fogo, apagando fogo. E nesse apaga-fogo, há de se ter muito cuidado com esse sentimento das pessoas. Então, lidar com o outro, lidar com esses sentimentos é muito importante. E um ponto-chave é uma comunicação muito clara. A gente não consegue resolver conflitos se ali não tiver um direcionamento, uma comunicação clara, o que devo fazer, como eu faço. Nós temos alguns processos, isso eu estou falando da parte mais interna da escola, ainda não estou colocando pais e alunos no meio, não, tá? Entendi. Mais gestão, É, né? mais de gestão. Gestão pode melhorar, enfim, digamos entre aspas, de cima para baixo. Exatamente. Uma boa gestão, ela tem ela tem como lidar com os processos, tanto de pessoas quanto de situações. E isso tem que ser feito. Eu brinco que a gente media o tempo inteiro, é mediação de conflitos o tempo inteiro. Então, para uma direção, para uma diretora, ela gerir essa escola, para ela exercer essa gestão de maneira mais humanizada, né? Que ela vai evitar esses diversos conflitos que vão acontecer ali naquele contexto, ela precisa, acima de tudo, ter metas bem delimitadas, ela precisa saber e conhecer quem está trabalhando com ela, sua equipe tem que ter olho no olho, não adianta você querer chegar e já falar, não. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Aqui, dá para você fazer isso aqui para mim, por favor? Porque uma diretora, por exemplo, né, ela lida com o professor, com a pessoa que está na portaria, com a pessoa que faz a limpeza da escola, com a pessoa que mexe na parte de TI da escola, com os professores, com os alunos, com os pais. Então, pensa só na cabeça dessa gestora se ela não tiver ali um olhar humanizado e uma comunicação muito clara, para a gente não deixar nada no ar. Porque nesse processo que você está falando ali, nesse organograma escolar, envolvendo ali primeiro, né, nessa etapa que a gente está conversando, a gestão, a gente tem uma questão aí, tempo, outra questão aí, o estilo né, como é o comportamento do gestor ou da gestora, e tem também a questão aí, a forma como ela se comunica. Trabalhar esses componentes, né, fazer eles fluírem, é complexo. O problema está mais aí, Jaqueline? Com certeza. Porque muitas vezes, em partes de documento, a gente sabe exatamente o que fazer dentro de uma escola. Cada um sabe a sua função, como tem que fazer, o que tem que fazer. Está ali, todo um processo bem escrito e delimitado. Mas fazer isso acontecer esbarra no mau humor do outro,
na alegria exacerbada do outro, na cara fechada do outro, no outro que entendeu, mas não compreendeu. Você entendeu? Então, isso tudo acontecendo é mais complexo mesmo. Então, as relações interpessoais, essas relações do convívio do dia a dia, elas são, de fato, um componente muito, como que eu diria, necessário de ter cuidado. Eu preciso ter cuidado com como eu trato o outro, como que eu lido com o outro, como que eu faço a leitura desse outro, uma leitura corporal mesmo, né? Tem professor, por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido aqui. Você chega para trabalhar, deu 7h15, já tem aluno na sua sala, na coordenação. Ah, o professor pôs para fora por causa disso, disso, disso. Aí o professor vai para outra turma. Aí daqui a pouco tem um aluno fora, porque o professor. A minha leitura já é: opa, vamos sinal alerta aí. Esse professor tem que ir lá bater um papo com ele. Eu tenho que. Porque daqui a pouco vai vir só menino atrás de menino. Alguma coisa esse professor está trazendo consigo hoje de diferente. E aí é parar mesmo, arrumar alguém para substituir, para ficar ali um tempinho, chamar o professor, o que está acontecendo? Né? Porque nós estamos, tem nem 40 minutos que a aula começou, já chegaram 3 alunos aqui, 2 de salas diferentes. O que está acontecendo? Então, fazer essa leitura do outro, porque é um ser humano que está ali e que pode não estar bem. Esse negócio de deixei meus problemas em casa e vim para a escola, gente, isso é fantasia, ninguém consegue fazer isso, não. Né? Se você tem problemas, você vai levar eles para onde for. Você tem que aprender a lidar com eles, apesar de onde você está. E ter uma gestão que consiga enxergar isso, consiga enxergar que aquele funcionário, seja o professor, seja alguém da secretaria, seja alguém da limpeza, que não está bem naquele dia, de alguma forma conseguir perceber isso e trazer rápido essa pessoa para uma conversa, senta aqui, vamos bater um papo, talvez seja melhor você ir embora hoje, né? Termina de tirar esse dia em casa para resolver questões. Isso evita tantos problemas e é um olhar humanizado. Então, acho que a questão das relações dentro de uma escola, escola a gente fala de um espaço de educação, não é? Por que que nós que estamos ali na gestão, a gente não vai ter esse olhar humanizado para quem está trabalhando com a gente? Agora, a gente pode falar, Jaqueline, que esse olhar humanizado seria um aspecto novo do processo, uma vez que, assim, você tem essa diversidade que você citou ali. É o que está disponível, o que está aberto, o que está emburrado, o que está querendo se aposentar, o outro que acha que ganha pouco. É muita coisa para administrar enquanto diferenças pessoais. Né? E a própria vontade do gestor, da gestora, de querer fazer uma coisa diferente, de fazer né, uma proposta bacana, positiva para a comunidade escolar. Tem uma forma de lidar com isso de uma maneira mais eficiente, mais assertiva, pensando primeiro nesse relacionamento enquanto, né, dessa fase interna? Olha, um bom gestor, ele nunca vai conseguir ser totalmente competente se ele não tiver esse olhar. Não adianta, tá? Então você passa no concurso, você está num cargo onde você tem competência técnica para estar, mas você precisa ter esse olhar humanizado, sim. Não tem como fazer gerir nada sem a gente não conseguir olhar o outro. Ultimamente, nós temos percebido uma necessidade muito grande de trabalhar com o socioemocional. Então, nós estamos na escola lá, pegando os pequenininhos, já com disciplinas, né, bem da maneira tradicional mesmo, trabalhando esse socioemocional. Se eu, escola, percebo que isso é a chave, é o ponto-chave para todos, para a gente conseguir fazer uma boa educação acontecer, por que que eu não vou fazer isso com a minha equipe? Né? Então, eu preciso ter essa competência técnica, conhecer, saber de todos os recursos que eu tenho, usar todos os recursos, mas eu preciso ter esse olhar humanizado, porque senão os conflitos serão tantos, mas tantos, que haja competência para fazer uma escola caminhar. Exato. E você acredita que a internet, a própria inovação e o avanço da tecnologia tem melhorado, primeiro, essa parte interna, dentro, né, da escola, com os professores, por exemplo, vamos ter um grupo no WhatsApp, isso pode ser mais eficaz, vamos criar aqui uma reunião, um Google de reunião, enfim.
E essas questões, né, o próprio Google e a internet para dar aula, a questão do ensino à distância, e essa tecnologia melhora esses processos ou melhorou? Você vê um crescimento nesse caso? Sabe o que que eu percebo da tecnologia? Ela é fantástica, né? Eu não vou ficar aqui jogando pedra em internet, não, porque ela é muito necessária. Passou da hora da gente ter todos esses processos dentro da escola bem avançados. Mas tem uma coisa muito delicada, né? Que em se tratando de relacionamentos humanos, piorou. Porque veja bem, vou dar um exemplo simples. No WhatsApp do grupo da sua família. Você tá com uma raiva, você quer falar alguma coisa, você taca lá e fala. Porque é muito mais fácil eu falar sem estar olhando no olho do outro. Então, assim funciona com a criança no grupo de WhatsApp da sala, com os pais no grupo de pais do WhatsApp da sala e também com os adultos. Com os adultos, o grupo de WhatsApp dos professores, porque uma coisa que eu vou falar ali, primeiro que ela vai ser interpretada de diversas maneiras, porque eu não estou ali presencialmente falando e olhando no olho. Então, cada um pode interpretar de um jeito. E outra coisa, quando eu não te olho, eu falo o que eu quero, né? Eu falo o que eu quero, eu coloco ali, pá, 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 digitei, pão, mandei. Sem pensar no que eu estou digitando, no que eu estou mandando. Então, infelizmente, né, os ditos grupos de WhatsApp, eles vieram, nesse sentido, piorar as relações. Porque as pessoas têm discutido mais, têm brigado mais, têm se colocado de maneira agressiva, né? Elas se colocam da maneira que elas sentem, elas digitam e colocam e pronto, acabou. Então manda aquele áudio e fala, 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 acabou, pronto. E depois que eu ia pensar, falei, nossa, e se eu tivesse ao vivo com ele, eu não falaria dessa maneira. Sem contar que o que está escrito não é falado, né? Pode ser interpretado de outras maneiras. Então, eu vejo assim, um grande dificultador os grupos de WhatsApp, não só de crianças, não, e de adolescentes, não, nós adultos também. Tá? Então isso é muito complexo. Às vezes surge uma discussão num grupo de WhatsApp por causa de um recado sobre o apagador da sala tal que estava fora do lugar. Aí o outro já vai falando que não foi ele, o outro fala que. Sabe aquela coisa desnecessária? Então, nesse sentido, essa comunicação ela fica cheia de fios soltos aí no caminho. E isso dá muita dor de cabeça, dá muito problema. Perde-se o aspecto humanizado do processo, né, que você citou agora há pouco a importância, e acaba se complicando, porque uma vez que você não está tete a tete, às vezes você se sente até mais encorajado ou empoderado, né, até acreditando, perde um pouco do bom senso, acreditando que agora eu vou falar, né, eu vou soltar aqui a bomba. Pronto, mandei, né? E você acredita que isso também comprometeu, do outro lado, relacionamentos escola-pais, relacionamentos professores e alunos? Muito, 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 né? Eu costumo brincar que quando chega alguns pais falando assim, porque no grupo de WhatsApp da sala eles falaram, eu falei, não, eles falaram no grupo de WhatsApp. Eles não falaram com a escola, eles estão falando da escola. Se estão falando da escola, é fofoca. Ninguém chegou para a escola e veio falar com a escola. E a escola merece respeito. Então, não é para ficar falando em grupo de WhatsApp que o professor fez, que aconteceu, que aquilo está certo. Não, gente, está aqui, a porta da escola está aberta. Vem cá e fala com a escola. No WhatsApp se fala da escola. E quando se fala da escola, se fala o que quer falar. Cada pai coloca ali a sua percepção, a sua visão, cada filho leva de um jeito, e aí começa aquele angu de caroço num grupo do WhatsApp por causa de uma situação que poderia ter sido resolvida de maneira tão tranquila se alguém, ao invés de falar da escola, falasse com a escola. Então, os grupos de WhatsApp de pais, eles foram criados, em teoria, para eles se ajudarem. Gente, para um ajudar o outro, olha, tem alguma coisa, lembrar um trabalho, sabe essa coisa bem de ajuda? E acaba virando um palanque para fofoca, um palanque para discriminação, um palanque para bullying entre eles mesmos, isso os pais, não só os alunos.
Então, ficou muito complicado e não é um meio de comunicação eficaz, não é um meio de comunicação ideal. Quer falar com a escola, fale com a escola. Não fale da escola em grupo de WhatsApp. Isso comprometeu a participação da família nas reuniões? Sim, sim, porque a família acha que se ela jogar o que ela jogar ali no WhatsApp, está resolvido, ela não precisa de ir lá, ela não vai lá pessoalmente, ela fala o que ela quer ali e pronto, ela nem vai ler o resto que postaram ou escutar algum áudio, não. Ela já colocou o que ela quer e aí ela se dá por satisfeita. E ela acha que o que ela colocou ali é verdade única e absoluta. E aí complicou muito, sabe? Muito mesmo. Hoje em dia, estar dentro de uma escola com as famílias que querem discutir com a escola através de um WhatsApp, está muito complicado. Porque no WhatsApp você fala o que você quer, você posta o que você quer. Você não escuta. Você não tem esse tempo de escutar. Né? E aí vira aquele bate-boca ali. A escola não vai ficar batendo boca com o pai no WhatsApp, gente. Isso não é papel da escola. A escola merece mais respeito. É uma diferença, tem, né, uma diferença entre a rede pública e a rede privada nesse sentido? Não, eu acho que não. Nesse sentido, não. Está todo mundo muito empoderado de razões quando se pega um WhatsApp para digitar qualquer coisa em relação à escola. Infelizmente. Quais são os aspectos, né? O que está sendo feito para reverter, para melhorar esses relacionamentos, essa questão da participação da família, né? Os pais que chegam na escola, em vez de procurar o professor para, né, saber o que aconteceu, já chegam, né, disparando ali contra, em vez de, né, ouvir e entender. Quer dizer, tem alguma coisa sendo feita nesse sentido? Como que é possível melhorar, Jaqueline, esses relacionamentos e ter uma comunidade escolar mais efetiva, né, com resultados mais assertivos? Tem sim. O que que nós, escola, sempre fazemos? Acolher. Porque a gente precisa de acolher. Então, esse pai chega cheio de razão. Primeiro, ele tem que ter uma escuta respeitosa. Então, vamos escutar, né? Eu acho que a escuta ela é muito, muito importante e necessária para qualquer tipo de conflito e para resolvê-los. Então, a primeira coisa, a escola sempre acolhe, escuta e coloca para os pais exatamente as coisas como são. Infelizmente, nem todos saem de lá satisfeitos, mas pelo menos a escola teve a oportunidade de esclarecer uma situação que até então estava bem obscura, porque estava sendo discutida em um campo que não pertence à escola, que é o WhatsApp, no celular de cada um. Né? Então, do momento que você procura a escola, que os pais procuram a escola, já é um início de respeito, eu já fico feliz, né? Quando um pai chega e fala, olha, a gente precisa de conversar, porque no grupo do WhatsApp eu escutei isso, aquilo, e eu queria vir conversar com vocês, eu queria estar aqui para discutir isso, ver como é que. Isso já é ótimo. Já diz para gente que essa família quer realmente resolver a situação. Ela não quer ficar lá jogando os pitáculos dela no WhatsApp, não. Então, ela já é recebida. E aí, essa escuta respeitosa, porque a escola precisa respeitar esses pais a todo momento, mesmo sabendo que muitos deles não nos respeitam, né? Quando tem ações assim, mas a escola é educação, gente. Nós somos um espaço de educação. Então, a gente primeiro receber com muito respeito e muita educação e traçando caminhos, metas. A gente faz palestras, nós fazemos encontros, trabalhamos muito com essas famílias que se inclinam mais para esses conflitos, e é um trabalho de formiguinha e de todos os dias, sabe? É um trabalho que ele é cansativo, mas ele é necessário, que é o trabalho da escuta, do acolhimento, do respeito e de se posicionar também. A escola precisa mostrar para os pais que ela tem uma identidade, né? Ela tem um projeto dela, que ela existe enquanto uma instituição, que não é cada um chegar e falar o que quer que seja e que vai acontecer ali dentro, não. Uma escola de 1.000 alunos com 1.000 palpites diferentes sobre como lidar com para casa, como fazer o recreio, como usar o uniforme. Já pensou que loucura que seria isso? Então, a escola ela precisa ter sua identidade bem firme para colocar e se posicionar.
Aí sim a gente começa a trabalhar esses conflitos. As escolas, né, elas não têm um departamento de comunicação, né, para que tivesse aí um processo talvez até mais eficiente e assertivo nessa lida com os pais, né? E acaba, imagino eu, assoberbando alguns dos profissionais da escola, né? Talvez o diretor, talvez a supervisão, porque alguém tem que entrar nesse processo de contato, né? De fazer o meio de campo. Tem como destravar isso? Tem como, enfim, melhorar isso? Tem sim. Recentemente, né, a rede municipal de Belo Horizonte, por exemplo, abriu para contratação de psicólogos na escola, justamente para esse fim. E aí, logo depois, isso foi por água abaixo, e aí, porque o sindicato dos psicólogos, neles entraram, e com razão, porque as condições que queriam com esses profissionais na escola não seria legal. Então, essa conversa vem acontecendo. Porque se eu tiro um pedagogo para ficar 1 hora, 30 minutos, 15 minutos que for, escutando um pai, fazendo esse processo de acolhimento, tentando resolver, eu estou tirando um pedagogo da função dele lá, que é a questão do planejamento, da avaliação, de olhar esse aluno, de acompanhar pedagogicamente essa turma. Então, o psicólogo dentro de uma escola, um assistente social dentro de uma escola, para essa função de escuta, para essa função de acolhimento, é muito necessário, muito mesmo. Eu acho que tanto a rede privada quanto a rede pública, elas precisam voltar seus olhares para a necessidade desse profissional de escuta e de acolhimento, porque os conflitos crescem cada vez mais e as famílias estão cada vez mais perdidas em relação a isso. E é interessante você comentar isso, porque esses profissionais não só vão ajudar a melhorar os relacionamentos em si, e aí eu até te pergunto em relação, por exemplo, ao relacionamento dos estudantes entre si. A família está mais diversa, a família está mais moderna, a tecnologia também permeia a família, permeia os relacionamentos entre os estudantes. Você vê avanço, você vê amadurecimento nesse relacionamento dos estudantes entre si, e até mesmo para combater, coibir questões como bullying? Olha, eu vejo cada dia a família mais distante dessas questões em relação aos filhos. É como se elas colocassem para a escola toda e qualquer responsabilidade. Eu brinco que eles falam assim: na escola do meu filho tem bullying. Tá, bacana. Quem levou o bullying para lá? Quem é que levou o bullying para a escola? É a escola que produziu, foi lá e fez uma máquina de bullying, começou a produzir e soltar bullying? Não, quem leva o bullying para a escola são os filhos deles. E são filhos oriundos de famílias que, infelizmente, ainda têm situações assim. Né? Então, o pai vem falar que a escola, que o filho está sofrendo um bullying na escola, que é um absurdo, mas ao mesmo tempo ele está lá no seu churrasco no dia de domingo, rindo e debochando, cometendo racismo, homofobia. Você está entendendo? É como se fosse uma brincadeira. Ah, tô zoando, tô zoando. E aí o filho, a criança principalmente, ela aprende vendo. Ela tá vendo um pai zoando o outro lá, que é cearense da cabeça grande. É uma brincadeira. Olha, ele tá cometendo um crime ali. Ele tem noção disso? Ele tá com piadinhas homofóbicas, zoando e falando de alguém de maneira menosprezando, diminuindo a pessoa por causa de alguma característica dela ou por causa da cor da pele dela. A criança está ali do lado aprendendo. O adolescente está ali escutando. E aí não quer que chegue na escola e vai fazer isso, ele vai reproduzir isso, ele vai reproduzir e vai virar para você e vai falar assim, estava brincando. E o que é pior nessa questão, quando você chama os pais, pasme, mas os pais falam assim, nossa, mas que chatura, estava só brincando. Eles ainda não perceberam que isso não é mais brincadeira, que isso agora tem nome, isso é crime, né? E que isso não é permitido às pessoas, né, com raças diferentes, com opções e condições diferentes, elas não aceitam mais serem vítimas de brincadeiras desse tipo. E aí muitas vezes as famílias falam para a gente, não, mas estava brincando. Então, como você quer ensinar seu filho a não cometer um bullying, se no seu lazer ali
você faz esse tipo de coisa, você tem esse tipo de postura e comportamento. E quando é chamado pela escola, ainda quer justificar o injustificável. Falar que estava brincando. Não, isso não é brincadeira. Acabou, perdeu. Não é possível que até agora esses pais não perceberam isso. Nós temos uma geração de pais, infelizmente, na faixa dos seus 40 a 45 anos, essa galera aí que ainda não acordou para isso. E eu fico boba que são pessoas que cresceram numa geração muito diferente. Elas já cresceram com esse discurso, né, de que não se brinca com cor de pele de ninguém, que não se brinca com condição de ninguém, de gênero, de raça, do que for. E aí, infelizmente, ainda cometem isso. E os filhos aprendem e levam para a escola. E aí depois fala: a escola tem bullying? Quem leva o bullying para a escola? A gente tem sim, na nossa matriz, na nossa proposta, várias situações para trabalhar o respeito. A gente não trabalha o bullying, a gente trabalha o respeito. O bullying quem leva são esses filhos dessas famílias, que ainda acham que brincam desse tipo de coisa. Jaqueline, e qual seria ou quais seriam as opções, os caminhos, né? Como lidar com isso? Porque o que mostra a nossa evolução, né? A inovação, a tecnologia, é que teoricamente as pessoas estão mais amadurecidas, evoluídas, né? Em relação ao trato humano, em relação a lidar com as pessoas, com a condição de gênero, o que se percebe, né? Tanto que se fala da questão do racismo, enfim, a própria questão da mulher, o empoderamento feminino, né? Como lidar com esses processos que você citou aí? Existe forma de lidar com isso? Vocês têm algum projeto, alguma coisa que vocês têm feito e que tem tido resultado e conseguido reverter essa situação? Enfim, porque eu vejo com muita preocupação, né, o que você comenta, porque apesar de eu ter filhos, digamos, já no finzinho aí das faculdades, das universidades, né, eu imaginava que essas questões nas escolas, né, é aquela história, parece que a sala de aula não muda, né? A que a gente frequentou lá no ensino fundamental, no médio e na faculdade, está tudo do mesmo jeito. Sabe o que está acontecendo? Um discurso muito bonito e uma prática totalmente incoerente. Então, essas famílias jovens, famílias, elas têm um discurso de empoderamento, elas têm um discurso de respeito, elas têm esse discurso, isso elas têm na ponta da língua, mas elas ainda fazem isso. E é uma super proteção absurda com os filhos. Querem o tempo inteiro proteger esses filhos e justificar as falhas, e sabem que estão falhando, né? O que que nós, escolas, estamos fazendo? Poxa, gente, é educação. O que que a gente tem que fazer? É educar. É o tempo inteiro educar com uma fala muito persistente, com uma fala séria, sabe? Com senta aqui que nós vamos conversar, família, porque não é assim que funciona. Seu filho está, sim, cometendo bullying, ele está tendo esse comportamento, ou então não é bullying, porque também tem que ver o que que é bullying e o que que não é, né? O que está acontecendo é isso, isso, isso. E a gente precisa o tempo inteiro trabalhar com essas famílias. Então, temos reuniões, temos dinâmicas, temos encontros, temos palestras. A escola nunca cansa de falar, né? É engraçado que a escola nunca cansa de falar e de chamar esses pais à responsabilidade. É o nosso limite também. É o nosso limite. Há pouco tempo eu escutei de um pai assim, mas a escola não pode fazer nada. Falei, mais do que a escola está fazendo, não tem. O que que a escola vai fazer além de conscientizar tanto essa criança, esse adolescente, quanto as famílias? Porque não adianta eu trabalhar com a criança e com o adolescente dentro da escola se ela está inserida numa família preconceituosa, racista, que comete esses crimes todos. Então, eu preciso chamar essa família aqui e alertá-los, alertá-los. A gente precisa de tratar isso com muita seriedade. Não foi uma nem duas vezes que eu já orientei famílias a fazer boletim de ocorrência. Gente, isso é crime. Crime trabalha, quem trabalha isso não é a escola. A escola trabalha a educação. A escola trabalha o respeito e a cultura da paz. Isso é função nossa. Agora, crime é com polícia. Faça um boletim de ocorrência. Registre isso. Nossa, mas eu vou registrar. Ai, meu Deus, até as que sofrem bullying, não vai registrar sim. É um direito seu, isso trata-se de um crime?
como que você não vai registrar? Então, enquanto a gente não persistir nessa postura nossa de trabalhar pela paz, do respeito e também de orientar as pessoas que busquem seus direitos em relação ao bullying, ao crime mesmo, a gente não vai conseguir mudar isso, né? E, infelizmente, temos muito a caminhar. Temos muito a caminhar, infelizmente, nessa questão. E parece que os problemas, na verdade, se repetem, né, Jaqueline? A gente acreditava ou acredita que os pais poderiam estar evoluindo, amadurecendo, obviamente, claro, tem alguns, e né, É, não vamos generalizar, mas não, né, o processo era para estar um processo de evolução, de amadurecimento, uma sociedade que cresce, né, que percebe o que está mudando, o que precisa ser melhorado, mas, por um outro lado, né, é uma diversidade de pais também, com a mesma mentalidade, ou piorados em relação aos anteriores, em achar que a escola é obrigada a educar o filho, a ensinar tudo para o filho, a mostrar para o filho uma educação sexual, né, que a escola tem que mostrar como usa preservativo, como é que se evita a gravidez. Quer dizer, são situações que ainda estão invertidas, né? Qual é o seu recado para a gente fechar aqui o nosso bate-papo para melhorar esses relacionamentos? eu acho que precisam de todos os lados. Tanto a escola ter uma escuta mais respeitosa também, porque muitas vezes a escola também não tem essa abertura tanto, né, para esses pais, mas é nosso papel educar esses pais. Com certeza que é. Eu não posso permitir que eles continuem fazendo isso com crianças e adolescentes e ainda achar isso normal. Então a gente tem que levar esses pais para essa escola, insistir, persistir nessa educação. Quando você diz que a gente pensa que os pais, né, estão mais modernos, mais avançados, e parece que continuam de antigamente. Lógico que não são todos, eu não estou generalizando. Eu tenho muitas famílias que eu lido no dia a dia que são bacanas demais, que estão junto com a escola, que acompanham a escola. Eu bato palma para muitas famílias, mas infelizmente sempre tem aquelas que ainda estão lá atrás. E aí eu falo que é pior do que antigamente, porque antigamente as pessoas cometiam esses absurdos com essas brincadeiras, porque elas não tinham tanto conhecimento, né? Então, talvez era normal, era até divertido, e não tinha esse conhecimento. Hoje em dia, gente, tem, todo mundo tem conhecimento. Então, comete e faz isso é quem quer mesmo, é quem quer, né? Ah, eu não sabia que agora não pode. Não, sabe sim, sabe, porque em tempos que toda a informação cabe na palma da mão de qualquer um, todo mundo sabe tudo sim. Basta saber como lidar com essa informação. Basta querer lidar com essa informação. Então, o que eu deixo um recado aqui para essas famílias? Que, por favor, né, acompanhem seus filhos, fiscalizem celulares, vejam o que eles estão fazendo, não permitam essas brincadeiras que não são brincadeiras. Só é divertido quando é divertido para os dois lados, só é legal quando está todo mundo achando legal. Se um incomodou, se um não está achando legal, não é brincadeira e não é legal, né? E acompanhar os filhos. Não deixem por conta da escola, não deixem para a escola uma função que é dos pais, porque essa educação, gente, é dos pais. A escola tem limite para esse tipo de coisa. Ela vai esbarrar nisso tudo, mas ela também tem o seu limite. Ela não pode interferir em muitas questões. Tem famílias com questões relacionadas à política, a gênero, a escola não pode entrar aí, não. Não pode, a escola tem o seu limite e a escola sabe do seu limite, né? A família que precisa trabalhar melhor essas questões. Lá na família, para que na escola isso não respingue tanto nos relacionamentos. Isso não prejudique tanto essa convivência bacana, porque a escola é muito gostoso, né? Eles amam a escola porque é ali que eles se relacionam. Então tem que ser um lugar legal, gostoso, de respeito, de diversão, né? E para ser feliz. Conviver ali, todo mundo de maneira bem empática e harmônica. A comunidade escolar só funciona quando a gente entende os limites de cada um, né? Os limites da escola, os limites dos pais, dos alunos, dos professores, e mais do que os limites, né? Quais são os direitos, quais são os deveres, para que os relacionamentos possam funcionar. E as pessoas passam a se relacionar de forma mais assertiva, de forma mais eficiente, à medida que, primeiro, elas entendem que a escola está de porta aberta, e se as portas não estão abertas,
Bata na porta, né? Exija o seu direito de entrar, de ser ouvido, porque, como a Jaqueline está falando, cada vez mais o atendimento humanizado busca acolher, né? Quer ter uma escuta respeitosa, uma escuta ativa no processo do relacionamento, de você pai, de você estudante, você professor, a direção, porque, na verdade, a gente precisa entender que para tudo isso funcionar, essas engrenagens rodarem, todos nós temos um papel, né? Eu tenho que cumprir o meu papel, respeitar o do outro, na medida que alguma coisa está errada, a gente chama para conversar, né? Existe uma coisa denominada diálogo, e se o diálogo funciona, os resultados funcionam, né? Vão ser mais assertivos, porque quem ganha? Nossos filhos, né? O futuro do Brasil, da sociedade, do seu bairro, por quê? A criança ganha mais conteúdo, né? Ela ganha mais conhecimento, que no final das contas é o que a escola se propõe a fazer. Então, como que nós podemos ajudar a melhorar esses processos? Vamos pensar um pouco mais nisso. Para a escola transformar a vida do estudante, da família, do bairro, da comunidade, né, todo mundo precisa pensar nisso, na humanização do processo, no que cada um está fazendo e o que pode ser melhorado, né? Vamos, então, fazer a nossa parte nesse processo?